Vamos lá, pessoal. O objetivo hoje desse encontro de network é a gente falar sobre o novo modelo de network que a gente vem conversando, né? Eu venho conversando com os anfitriões já há algum tempo, conversando com o grupo piloto. Então, eu vou fazer um resumo do que a gente falou aqui, do que a gente fez. Olha a Geisa chegando aí. Do que aconteceu nessas últimas semanas, nesses últimos meses, tá? E qual foi o que a gente percebeu em termos de dinâmicas que aconteceram aqui no network, no grupo, e o que a gente está pensando a partir de agora, até a partir da observação de outros grupos de network e assim por diante. Então, a gente está gravando esse encontro, né? Porque acabou ficando um pouco em cima do horário ali para a gente avisar. Então, a gente vai deixar gravado aí para vocês olharem com calma, avaliarem e vai ser bem breve, objetivo e dinâmico, tá? Seguinte, a gente está avançando para um modelo nas próximas semanas de ter só um encontro por semana. Está representado aqui através desse círculo, né? Million Club Network. Qual vai ser o objetivo básico desse encontro, que deve ter uma duração um pouco maior e a gente deve usar uma outra plataforma que é mais robusta do que o Google, é, o Google Meet, né? Então, o objetivo principal dele é a gente fazer vendas. Então, aqui o objetivo principal, que é o objetivo de todo network, é fazer vendas, tá? E como é que isso acontece? Através de pitch de vendas. Então, imagine que nesse encontro aqui, eu toquei com a Geisa, o pessoal chegando. Então, a gente só focasse simplesmente em a gente falar, olha, meu negócio é tal, né? A gente fez uma aula sobre pitch de vendas na semana passada, meu negócio é tal, meu nome é Leonardo, o meu negócio é tal, o meu público é tal, né? Eu tenho interesse em vender para tal público e me encaminhem a clientes que vocês conheçam, me encaminhem a leads que vocês conheçam, né? E é esse o meu recado, tá dado. Cada um entre 30 e 1 minuto. A gente se encontra aqui, mas muitas vezes a gente não está fazendo beabá de qualquer network, que é simplesmente falar sobre o que a gente faz, né? Se a gente tentou fazer intuitivamente ali no início, só que não tinha uma metodologia, ela ainda estava se formando, né? E então isso acabou não sendo implementado. Mas assim, nesse encontro semanal, a gente vai falar sobre pitch de vendas, né? E seremos convidados para fazer, todos nós aqui, pitch de vendas semanais, tá? Então, deixa eu tirar aqui o meu, deixa eu colocar minha canetinha aqui, funcionando normal, então tá. Pitch de vendas, certo? Esse vai ser o primeiro ponto. Então, toda semana a gente vai vir aqui e fazer o nosso outing, como é chamado. A gente vai falar do que a gente está fazendo e pedir indicações de clientes aqui. Depois, a gente vai fazer, nesse mesmo encontro, o transbordo, que a gente normalmente tem feito na quinta, tá? Então, o pitch, ele é de dentro para fora, né? Normalmente, ou seja, a gente faz propaganda para o mundo do que a gente faz, né? E o transbordo, ele vem na forma de uma palestra de um convidado, que é o que está acontecendo toda quinta, tá? E que nesse momento está sendo organizado pela Patrícia aí, que é a anfitriã da gente. Então, se tiver interesse em fazer uma palestra aqui com a gente, basta falar com a Patrícia, tá? Então, nesse transbordo,
sempre vai ter uma palestra ali de 30, 40 minutos com alguém que vai trazer um tema relacionado ao network. Seja vendas, seja desenvolvimento pessoal, seja competência emocional, seja falar de algum nicho de negócio, seja falar sobre escala, sobre os 7 modelos ali que a gente aprende no Million Club Network, novos negócios, escala, que mais investimentos, tá? Então seria a gente dar esse foco aí nesse transbordo, tá? Gente, transbordo é a alma da prosperidade. A gente aprendeu isso lá com o Massal. Então, sem transbordo, a gente fica à deriva. Já já eu vou explicar como é que isso vai se expandir, tá? Então, dúvidas que vocês tiverem aí, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, tá? Que a gente vai respondendo sempre que for possível. Então, o que vai viabilizar que isso aqui aconteça? Aliás, antes disso, né? O nosso movimento de transbordo, ele é de fora para dentro. Sempre vai vir alguém, ou um anfitrião do Million Club, né? Mas é sempre alguém novo que está vindo ou de fora do Million Club falar sobre um assunto, ou de dentro do Million Club, mas essa pessoa vai vir falar para o grupo interno, tá? Então esse é o movimento básico. Então, para gente tornar isso possível, né, aqui vai ter uma camada ao redor disso, tá? Uma camada ao redor disso. O que é essa camada? É uma camada de informação, tá? Uma camada de informação. Quais vão ser as informações necessárias que a gente vai precisar para fazer isso aqui acontecer? A primeira delas é essa aula aqui sobre o formato de network, tá? É entender o formato de network. Agora, como é que apaga? Borracha. Então, entender, né? Saber como é que funciona aqui, como é que a nossa dinâmica vai funcionar. Então, essa aula aqui é fundamental para você chegar a entender, ah, tá, então é isso que pode me beneficiar aqui fazendo parte desse network, tá? Então, aqui a aula sobre network, ficou grande isso aqui, tá? Aula sobre network, então é essa daqui, ok? Então, depois a gente vai ter aqui alguém que quer participar deste encontro, Programa Mente Iluminada, está chegando. Depois, qual outra informação? Boa noite, Patrícia, bem-vinda, desligue seu áudio, por favor. E depois aqui a gente vai ter uma aula sobre competência emocional, tá? Competência emocional. Eu vou deixar essa área aqui do meio sem apagar. Tá? Então, essa aula aqui, ela também está gravada. A gente fala sobre uma técnica para reduzir ali a sensação de medo, né? Que é uma emoção muito marcante quando você está no momento de fazer ali trilhar novos caminhos. O empreendedorismo é um novo caminho, tá? Então, essa competência emocional é uma aula prática. Além dessa, tem os 21 dias lá que a gente aprendeu com o Massal, onde a gente aprende também sobre escassez, né? Sobre medo, religiosidade, sexualidade, todos aqueles bloqueios da prosperidade, ok?
Além disso, a gente tem uma aula gravada sobre gestão de projeto com o ClickUp. Então, o gestão de projetos com um software de gestão, que é o ClickUp, ele vai ajudar você a colocar a sua ideia aí no papel ou no software, no computador, né, para ficar mais fácil acompanhar, ver as datas de início e de fim, tá? Essa aula ela tá ali gravada, ela tá ali colocada, tá? E além disso, a gente tem também, deixa eu ver aqui, gestão de projetos, competência emocional, 21 dias, essa aula aqui sobre network. Ah, tá, ainda falta uma, a aula sobre pitch de vendas. Tá? Então, eu vou aqui circundar de azul tudo que for conteúdo educativo que a gente criou ao longo desses meses aí de network, tá? Então, isso aqui é informação e a gente está vendo uma maneira de compilar esses conteúdos e os próximos que a gente for também incluindo aqui num lugar que fique de fácil acesso através de um único link, que aí todo mundo que entrar no nosso network vai assistir essa aula inicial que está sendo gravada aqui agora e depois vai falar, ah, beleza, então eu tenho que aprender ali como é que eu lido com as minhas emoções, depois eu aprender como é que eu faço pitch de vendas e depois como é que eu faço gestão de projetos usando o ClickUp. Beleza, certo? Então, esse daqui é um material também educacional, que já está pronto, vou pintar de azul aqui, botar um pouquinho mais grosso. Depois, eu tenho ali, né, as aulas lá do Marçal, dos 21 dias. Depois eu tenho o pitch de vendas. Depois eu tenho ali isso daqui. E depois eu vou dar um destaque bem grande aqui, que são os 7 pilares do Million Club, tá? Os 7 pilares do Million Club. Então, lá é que está todo o conteúdo base que a gente utiliza aqui como referência. Que conteúdo base? Aquelas 7 aulas lá que o Massal fez sobre escala, as aulas lá que o... Me lembro o nome do pessoal, que agora eu esqueci, já tem tempo. Que aqueles 7 mentores, cada um falou sobre um tema diferente. Um sobre dívidas, um sobre... Foram 7. Um sobre dívidas, um sobre escala, eu lembro que foi a aula do Marçal que eu fiquei nesse grupo. Um sobre investimento, um sobre novos negócios, um sobre digital, né? Alguém quer participar dessa chamada? E o Deneide? Bem-vinda. O outro foi sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois vocês me lembram aqui dos dois, tá? Digital, e agora os dois últimos eu esqueci aqui. Mas esses 7 pilares do Million Club são fundamentais para fechar esse ciclo aqui, para a gente fazer esse novo modelo de network rodar. Beleza, Léo. E onde é que eu tô? Onde é meu lugar na fila aí na fila do banco, na fila do network? Onde é que eu estou nesse processo, tá? Você está aqui, exatamente aqui, em algum grupo de projeto, tá? Em algum grupo do Million Club Network. Esses grupos aqui eu vou colocar em laranja. Então, os grupos estão aqui orbitando o network. Então, todo grupo que faz parte aqui do nosso network, ele está orbitando ali, ele está falando sobre, ele está conectado ao nosso canal de aviso, que é onde a gente avisa dessas aulas aqui que estão acontecendo, mas ele está falando de assuntos do interesse dele lá. Então tem o grupo de escala, tem o grupo de dropship, tem o grupo de
existe o grupo oficial aqui do chat, né, do network. Então aqui a gente vai ter, ó, vários grupos ali de vários assuntos diferentes, organizados por locais, tá? Então assim, esses grupos vão estar orbitando aqui. Esses grupos todos vão ter acesso a todo esse conteúdo aqui, ó, né? Esse conteúdo informativo. Então, a pergunta é: qual é o seu grupo? Qual é a sua tribo? O que você está conversando aí dentro do seu grupo e que tem relação com isso daqui que você tá vendo aqui diariamente no encontro de network para ajudar o seu negócio a crescer, tá? Então, os grupos, a base do network é sempre grupo, sempre grupo. Então, você que é administrador do grupo, esteja conectado com o que está acontecendo, você levar para dentro do seu grupo, né, o que você acha ali que é pertinente para o nosso network rodar. Lembrando que aqui é uma via de mão dupla, ou seja, esse movimento aqui, ó, que eu vou pintar aqui de vermelho, né, que é um movimento bem crítico, né, eles são os nossos encontros semanais aqui, tá? Ele sempre vai estar alimentado pelos grupos, tá? Pelos grupos que fazem parte do network que estão orbitando aqui a nossa constelação, tá? Então, assim, sempre os participantes vão estar vindo dos grupos para fazer pitch de vendas, para fazer palestras, tá? Então, lembrando que aqui dentro desses grupos, eu vou colocar aqui agora em verde, grupos especiais, tá? Grupos especiais. Um desses grupos, aqui tinha que estar em vermelho na verdade, um desses grupos é o grupo dos anfitriões. Então, o que é o grupo, um grupo dos anfitriões? Vou colocar ele aqui em vermelho porque ele está diretamente ligado, principalmente à parte do transbordo, tá? Então, o grupo dos anfitriões, ele é o grupo de todas as pessoas que já transbordaram no network, ou seja, que deram alguma palestra. A gente sempre convida a pessoa para ficar dentro desse grupo, para que a pessoa, sempre que possível volte para transbordar. E, e uma coisa que é importante também é que todos os grupos, qualquer pessoa de qualquer grupo pode participar do grupo de anfitriões, tá? Então, é muito importante, inclusive, esse é uma das premissas aqui da prosperidade que a gente aprendeu lá com o Pablo, que é para você prosperar, transborde, transborde. Então, a gente estava na aula com a Carmen, a terapeuta, na semana passada, ela me perguntou assim, Léo, o que é o network, na verdade? E veio uma pronta resposta ali na ponta da língua, né? É um local que dá oportunidade para as pessoas transbordarem. Então, aqui é um lugar onde qualquer pessoa que está vendo essa palestra pode chegar e falar sobre um assunto que contribua. Gente, faça isso e você vai ver aquele nó que está lá no seu negócio começar aos poucos dissolver. Não está conseguindo vender, não está conseguindo achar cliente, está difícil, está complicado, não está favorável. Transborde, transborde, tá? Seja no formato de palestras ou seja num outro formato que é o que eu vou falar agora, tá? Que é importante. Dentre esses grupos aqui, a gente vai ter também, que eu vou pintar agora em verde, a gente vai ter os grupos de projeto, tá? Grupo de projeto. Ao contrário do grupo dos anfitriões, que só tem um, né? O grupo de projeto pode ter vários, infinitos, né? Esses grupos comuns aqui, organizados por assuntos, eles podem ter infinitos membros, até quando o WhatsApp permitir, tá? Infinitos membros, 100, 200, 300, porque o assunto ali está organizado
por temas. Pessoas querem conversar, então deixa elas ali. Então aqui você tem os grupos ali organizados entre 100 pessoas, 240, 50, 10 pessoas. Não existe limite aqui para esse tamanho. O importante é as pessoas estarem ali conversando, né, sobre determinado assunto e trocando informações ali sobre determinado assunto, tá? Mas nesses grupos de projeto, perdão, ele vai ser restrito ou limitado a 8 pessoas. Por que 8 pessoas, Léo? Isso é porque o primeiro grupo de projeto que a gente rodou foi o grupo piloto. Esse aqui, grupo piloto, primeiro grupo de projeto. O que a gente fez? Lá dentro a gente colocou 5 pessoas ali, né, para testar. E o que a gente fazia toda semana? O que a gente começou a fazer toda semana? A gente, a partir da aula sobre metodologia ágil, que foi, eu acabei esquecendo de incluir aqui, que foi a aula do Johnny, né? Que foi a aula lá que na verdade ela tem a ver com gestão de projeto, né? Então tá aqui englobada, tá? Então, nesse grupo de projeto aqui, a gente colocou 5 pessoas e o que a gente fazia? Toda semana, todos os dias da semana, na verdade, a gente... Consigo andar? Não consigo andar. Peraí. Todos os dias da semana, a gente fazia o que é chamado de daily, tá? Daily. O que é uma daily? Todos os dias, 7h30 da manhã, a gente fazia um meet, tá? Um meet, e esse meet durava ali 20 minutos, entre 20 e 30 minutos. E nesse meet, cada pessoa falava, né, o que estava fazendo. Então, essa era uma oportunidade de você entender melhor o que o seu parceiro de network faz, mas também o dia dele. Então, é diferente de um pitch de vendas, que você vai ali transbordar para o seu parceiro de network a partir de indicações. Quanto mais indicações você fizer para ele ali, melhor para ele e mais você vai receber também indicações, né? Por conta da lei do transbordo ali. Quanto mais eu contribuo, mais eu recebo. Aqui já é diferente. Aqui, o seu parceiro de network vai estar num grupo fechado com você. Só vai ter você e mais 7, até no máximo 7. Então, diariamente vai ter um gestor de projeto, tá? Que a equipe vai decidir quem vai ser. Então, esse gestor de projeto é ele que vai conduzir essa daily aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai entrar ali e dizer, opa, bom dia todo mundo, vamos começar a nossa reunião. Primeiro vocês podem começar falando ali, né? Como foi ali o seu dia, né, ontem, como vai ser o seu dia de hoje e o que está impedindo você avançar. Qual o problema que você está tendo aí? Então, o gestor de projeto, ele sempre vai lembrar a equipe dessas 3 perguntas. Gente, é mágico fazer isso. A gente tem experimentado isso no grupo piloto já há quase 2 meses. Quando você acompanha o que o outro está fazendo e quando o outro ouve o que você está fazendo, isso cria um senso ali, isso cria uma sinergia muito poderosa. Porque você destrói crenças como, eu sou o único que não consegue. Quando você vê que o outro está tentando, né, também. Eu sou o único que não tem micro resultados. Você vê que o outro está tentando e está tendo micro resultados. Isso anima o grupo inteiro. Assim como os desafios do outro, você vê que não é só você que passa, é o outro também que passa. Então, uma coisa também que acontece aqui, nesse momento, são
momentos ali de apoio, que às vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade que você tem experiência em passar, você fala, poxa, eu já passei por isso, resolve dessa forma, entendeu? Então aqui é uma oportunidade de transbordar. Então a gente tem três formas de transbordo aqui no nosso network, que é indicando clientes, né? Escolhi que cor aqui agora, violeta. Então, três formas de transbordar. É indicando clientes aqui no momento em que seu colega de network fizer o pitch dele. Se você conhecer alguém que possa ser cliente dele, indique. A segunda forma de transbordo é você fazer palestra para o network. E a terceira forma de transbordo é você liderar um grupo de projetos. O que é liderar? Formar um grupo de projetos. Você fala assim, Léo, o anfitrião responsável pelo grupo de projetos, né? Pela organização do grupo de projetos. Olha, eu quero ser líder de um grupo de projetos. Então você vai formar seu grupo ali de projetos por região do Brasil ou internacional, Million Club Network internacional para quem está nos Estados Unidos, para quem está na Europa. Forma um grupo, né? Anexe ele aqui ao WhatsApp, né? Ao nosso network aqui no WhatsApp. É só você entrar aqui no canal de avisos, né? E você escolher aqui a opção, não sei se daqui eu consigo, porque é só para quem não é administrador, mas aqui ó, entra aqui em adicionar grupos e você vai incluir qualquer grupo que você faça parte. Aqui ele está informando ó, quais são os 22 grupos que tem aqui no nosso network. Você tem um Million Club Cuiabá, esse aqui é o grupo piloto que eu estava explicando para vocês. Você tem um que só para o setor automotivo. Você tem grupos de lançamentos, grupos aqui internamente fazendo lançamento de participantes. Você tem um grupo sobre finanças, você tem o chat oficial do Million Club, se você quiser comentar aqui sobre a nossa palestra da semana. Você tem um anfitriões, agronegócios, conecte seu grupo aqui no network, né? o seu grupo aqui de projetos, crie um grupo de projetos, assim, Léo, quero criar um grupo de projetos, crie um grupo de projetos e anexe ele ao network e peça ajuda, porque a gente vai começar a divulgar os grupos de projetos que estão com vagas. Olha, o grupo de projeto Bahia está com vagas em aberto. Quer participar? Entre aqui, tá? E aí o gestor o dono desse grupo, que vai ser o administrador ali no início, ele que vai controlar a entrada. Quando der 8 pessoas ali, mais ou menos, entre 6 a 8 pessoas, ele fecha o grupo, tá? E avisa pra gente, ó, o grupo aqui já está completo. E a partir daí vocês começam a agendar as reuniões todos os dias para fazer essa dinâmica que eu expliquei, tá? Então, a gente vai ter três oportunidades de transbordar. E eu acredito que a gente vai fazer ali cumprir o nosso propósito como network, tá? E dar oportunidade, né, para que todo mundo participe dele e possa efetivamente ali ver o seu negócio mudar a partir da ação. A gente sabe que existe uma parte teórica que a gente tem que entender, que é o que a gente está aprendendo ali a gente aprendeu com o Marçal aqui nesses 7 pilares, nessas aulas individuais, mas a ação de transbordar, né, ela vai ser mais importante. Ela que vai realmente dar a virada de chave aí na cabeça de todo mundo para que os negócios possam fluir, tá? E esse transbordo ele vai ser feito em grupo, porque uma vez que a gente tem um grupo de apoio, gente, isso daqui que a gente está criando é nada mais nada menos do que um grupo de apoio. O que é isso? Olha, eu estou empreendendo, mas minha família aqui todo dia eu ouço, não faça isso, vai dar errado, você está indo no caminho errado. Então isso às vezes desanima a gente. Então, e todos esses grupos que são formados aí,
eles vão dar ali, ser um local onde eu posso chamar um parceiro de network para poder trocar uma ideia. Olha, eu estou com dificuldade na parte de internet, né? Como é que eu faço um site? Como é que eu cresço meu negócio? Como é que eu faço um tráfego pago? Como é que eu faço uma boa palestra? Como é que eu faço um pitch? Vamos marcar um encontro para treinar pitch de vendas, né? É algo que pode ser feito aqui dentro dos grupos de projeto, tá? Ali os grupos marcarem encontros para que essas, essas nuances do network possam ser treinadas, tá? E agora, só para finalizar, vou escolher aqui uma outra. Eu vou usar a mesma cor do transbordo, tá? Essa vai ficar ali um pouco irregular, porque na verdade, ele vai englobar, vai fazer ali uma barreira entre o nosso network e o mundo externo. Alguém quer participar? Ricardo Moretti. Então, assim, essa barreira, né, ou seja, esse limite aqui do nosso network, ele vai ter duas nuances. Primeiro, é uma troca contínua da gente que faz parte do network, divulgar o network para os outros membros do Million Club, né, que são aqui alunos do Marçal também. Então, toda semana a gente vai ter ali um postzinho, né, informando o que vai acontecer na semana. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Se você conseguir deixar o seu áudio no mudo, aí a gente vai abrir já já para as perguntas. Obrigado. Então, toda semana a gente vai ter um flyer de divulgação ali. Então, é muito importante que você leve esse flyer lá para a comunidade do Circle, né, que é a oficial do Million Club, que você divulgue esse flyer também em outros grupos de WhatsApp, que você compartilhe no Facebook, que você compartilhe nos stories do Instagram. Então, tudo isso vai trazer mais oportunidades para que as pessoas vivam esse momento aqui com a gente, ó. Para que, tipo, tem muito aluno do Million Club que não tem a oportunidade de divulgar falando sobre o seu negócio, não sabe fazer um pitch de vendas. Então, quem vier de fora do nosso network, que é um network gratuito, ele é um espaço de aprendizagem de network, na verdade, né? Ele vai aprender aqui a como fazer um pitch, a como gerenciar um projeto, a como lidar com as emoções dele, enfim, ele vai entender essa dinâmica, como funciona aqui o nosso network. Então, as pessoas que estão lá fora, elas vão aos poucos começar a participar do nosso network. E o que vai acontecer aqui? Quanto mais integrantes estiverem chegando aqui, ó, participando dos grupos, né, dos grupos abertos ali, ó, dos grupos de projeto, mais o nosso network fica mais forte. Por quê? Você vai fazer ali um pitch de vendas no nosso encontro da quinta-feira, mas vai ter 100 pessoas ali ouvindo você anunciar sobre o seu negócio. Então, assim, são 100 oportunidades de indicação de cliente, tá? Você vai estar ali fazendo um transbordo, apresentando o seu negócio, apresentando a área que você trabalha, que é uma apresentação mais longa, onde você faz uma apresentação de qualificação, né, para divulgar o seu negócio aqui no network, você vai perceber que isso vai trazer negócio para você. Às vezes o seu cliente está dentro do network, mas como a gente só fica no texto ali nos grupos, né, a gente às vezes não consegue um engajamento adequado ali para que a gente consiga fazer negócios, tá? Então, um dos movimentos que isso aqui vai acabar gerando é que uma vez que a gente consiga aprender a estar em network,
o que é o network, a gente vai ter ali também a oportunidade de participar de outros networks profissionais. Eu não sei se vocês sabem, mas existem networks que se paga para participar dos networks. São networks organizados, né? E eu tive a oportunidade, há umas semanas atrás, de experimentar uma aula desse network, que é o BNI. É um network muito bacana, ele é profissional, né? Você assim tem uma anuidade ali, mas só tem empresários que já estão no mercado, já estão consolidados no mercado. Então, esses networks são para depois que a gente passa por esse período aqui no nosso Million Club Network, né, fazendo negócio, aprendendo, quem já tiver preparado para participar de um network mais robusto, onde você invista um valor realmente em nível de empresário ali, para que você consiga dar esse próximo salto, tá? Ou de repente um grupo de network do próprio Pablo Marçal, né? Um grupo de mentoria, ou seja, um próximo passo ali que você vai seguir. Inclusive tem uma palestra agendada para a próxima semana de um representante de um desses networks que vai vir aqui falar sobre esses networks para a gente, porque já tem muito empresário aqui no network que pode já se beneficiar desse conteúdo. Então, como nosso objetivo aqui é basicamente divulgar e transbordar as iniciativas, né? Ele vai vir aqui para falar para a gente. Olha, por hoje é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida aqui. A Geisa está aqui ao vivo comigo, teve gente entrando, saindo, dúvidas e a gente encerra a aula aqui para poder colocar esse material online. Vou pedir que você que está assistindo aqui no grupo de avisos divulgue esse conteúdo também dentro do seu grupo, daquele grupo que você faz parte ali, para que mais pessoas possam entender melhor como é que vai funcionar o nosso network a partir de agora, tá? Então, vou só terminar aqui a legendinha e aí quem quiser fazer perguntas pode perguntar. E se você não está aqui ao vivo com a gente, comigo e com a Geisa que está aqui, pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários deste vídeo que a gente vai respondendo, tá? Geisa, dúvidas? Animada aí para a nossa segunda fase? Super animada, Léo. Sem dúvidas, super de qualidade essa aula. Quem vai assistir vai ser super esclarecedor aí para nossa próxima fase, viu? Não, Tamo junto. a gente tem que se mexer, né? Tem que se mexer. Vamos embora, gente. Vamos Me... colocar pressão aí, porque a gente precisa alcançar nosso primeiro milhão. Exatamente. Foi o que o Marçal falou. Se não sair esse ano, sai no outro. Mas a gente vai fazer. Mas vai sair. Vai sair. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí. Tá? E alguma pergunta, Geisa? Tudo ok aí? Tudo ok, Léo. Tudo certo. Beleza. Então amanhã a gente se encontra lá no grupo piloto. Vamos seguindo Combinado. aqui com a nossa semana, organizando aí o nosso tempo e avançando aí para o nosso MCN 2.0. Isso aí. Gratidão, Léo. Boa noite. Gratidão a todo mundo. Beijão. Obrigado.